Olá, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre fisiologia muscular. Lembrando que todos os direitos demais são reservados à Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tá bom? Bom, quando a gente vai falar de vida, se você perguntar de vida para qualquer biólogo, vai dar tela azul, né? A gente não sabe definir muito bem o que é vida, é super difícil. É um sistema muito complexo para pensar. Mas uma das coisas que de um senso comum é pensar de vida como mover, movimento, tá? Mesmo que a gente pense numa árvore ou até no micro-organismo, são movimentos mais lentos, né, em escala temporal é, diferente, né, vamos dizer assim. E um cientista que ganhou o prêmio Nobel, o professor Charles Sherrington, uma vez ele falou que movimento era tudo que o ser humano faz, tudo do ser humano é movimento. Então, quando a gente pensa nisso, né, ele até fala que um sussurrar no ouvido ou sentir uma árvore, tudo isso faz parte do viver, né? E viver é mover. E até algumas pessoas, os coach falam, né? Continua movendo, né? Essas coisas assim. E lembrando que músculos e ossos e neurônios são as características, são propriedades, né? São os componentes principais para o movimento num vertebrado. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, todos esses exemplos, exceto no de cá, né, que é uma exceção, músculos, ossos e neurônios fazem com que a gente mova. Músculo, por ser um tecido contrátil, ele reduz o tamanho, que faz com que ossos tenham um movimento de alavanca, né? E os neurônios são aquelas células que fazem com que o movimento de alavanca aconteça. Vou fazer para cá, né? Porque é espelhado, viu, gente? Eu fico confuso aqui. Então, ele faz o movimento de alavanca em tempos específicos, né? E como eu brinquei, é uma brincadeira bem patética, mas tem a exceção de que músculos e neurônios não funcionam nessa característica de cara. Tudo na biologia tem exceção, né? Então, vamos lá. Nós temos tipos de músculos diferentes. Eu vou ressaltar, principalmente, vou falar mais na aula inteira sobre músculo estriado esquelético, mas eu vou fazer uma passada bem rapidinho de músculo liso e músculo estriado cardíaco. Falando do músculo liso, ele é óbvio, né? Quando a gente observa o músculo, ele não tem listras, que é o caso dos estriados, né? E ele tem características específicas. Eu vou ressaltar três coisas aqui, deixa eu ver, quatro coisas importantes em relação ao músculo liso. Primeiro que ele é involuntário, tá? Ele não precisa do neurônio ativar um músculo liso para que ele tenha contração. Tamanho variado são tamanhos imensos, seja o tamanho de uma arteríola ou o tamanho de um útero grávido, tá? Gigante. E a arteríola, ambos eles levam à contração, a arteríola para mudar a pressão arterial e o que leva à mudança de pressão arterial, e o útero grávido, óbvio, né, um gigante, ele faz com que tenha que o feto, né, o bebê seja expelido do útero da mãe. A contração dele é lenta e sustentada, ele pode segurar por muito tempo, e pulando aqui direto para a regulação, ele pode ser regulado por sistema nervoso autônomo e hormônios circulantes. Tá? Então, o ritmo, a contração dele, ele não é por neurônios específicos, mas sim por hormônios do sistema nervoso autônomo. Ou seja, nesse caso seriam hormônios, né? Já errei nessa parte, gente. É um saco online que eu não posso corrigir e rir da besteira que a gente acaba falando, né? E está gravado aqui agora. Agora, bom, músculo estriado cardíaco, como a gente fala, músculo estriado, ele tem então suas listrinhas, ele tem suas estrias, né? E no caso do cardíaco, ele não é inserido num osso. Então, nós observamos aqui, ele é involuntário, como a gente pode observar nesse GIF, né? Então, ele leva a contração muscular involuntária, não precisa de um neurônio levar a informação para que ele tenha contração. Contrai ritmicamente, como a gente sabe no coração, e o sistema nervoso autônomo, ele aumenta a frequência ou ele diminui a frequência do ritmo cardíaco. E o que é interessante é que ele contrai todos os músculos, todas as células juntas. Por quê? Porque eles têm esses gap junctions que vocês aprenderam na aula de sinapse, né? Então, gap junctions são junções intercomunicantes que formam esses poros de uma célula para outra, fazendo com que o íon, quando ele entra nessa célula, praticamente instantaneamente ele vai para outra célula também. Na verdade, não é esse íon, mas esse íon, quando entra, ele empurra esse que vem para cá, tá? E o que essas junções intercomunicantes fazem com todas as células cardíacas? Então, eles contraem
juntas uma das outras. Que é o caso, por exemplo, nessas aqui, a gente vê uma cultura celular Your heart de is made of a special cardiomiócitos. type of E muscle aqui é called interessante, no cardiac caso do muscle. cardiomiócitos, é que Here you você can see cardiac muscle cells that have been isolated and placed separa under a essas células, microscope. põe uma cultura celular. Despite being isolated from other body tissue, they are still contracting. Elas não estão This is ligadas porque because não their são action is intercomunicantes. myogenic, Elas which acabam means então they are able to contraindo em contract ritmos automatically diferentes. without Então, instructions to do elas so from your juntas brain é or que any other part fazem of your nervous com que system. elas tenham contração rítmica, né? Todas como um corpo, né? Como um tecido junto. Mas eu vou falar, obviamente, mais sobre o tecido músculo estriado esquelético e, como eu falei, ele é estriado, né? Então ele tem essas estrias, esses riscos que fazem de enxergar, né? Eu vou contar depois para vocês por que tem. Obviamente tem no nosso corpo em todo e ele é formado, então o músculo ele é formado por feixes de fibras musculares que são formados por fibras musculares, né? Então cada uma dessa bolinha aqui desse círculo é uma fibra. Dentro dessa fibra, cada um desses círculos de cá, ele tem miofibrila e essas miofibrilas, a gente pode ver cada um desses pontinhos vermelhos e verdes são filamentos de actina e filamentos de miosina. Vocês aprenderam no ensino médio actina e miosina, que se contrai, né? Eu já estou aqui acelerando a minha aula, né? Bom, então, quando a gente vai pensar no sistema motor somático, para filosofar, já para pensar, eu vou usando minha forma de objetivos de entendimento do que a gente tem, que está lá no roteiro que a gente vai passar para vocês. Primeira coisa, movimentos diferentes exigem ativações de músculos diferentes. Por exemplo, se eu mexo esse dedo aqui, eu estou contraindo um músculo diferente desse dedo de cá, né? Então, são fibras musculares diferentes, são elas independentes. Como que cada músculo do meu corpo é ativado, né? Então, se elas são independentes, como é que elas são ativadas? Então, para responder essas perguntas, a primeira coisa que a gente pode falar é entender como é que são esses sistemas. A gente olha aqui na nossa medula, no corno ventral, corno dorsal da medula, nós temos os neurônios motores que enviam projeções axonais até fibras musculares. Então, isso aqui é uma fibra muscular com uma projeção axonal de um desses neurônios. Deixa eu fazer aqui, eu acho que é esse aqui do meio, esse aqui, ó, que envia essa projeção axonal para essa fibra muscular. E essa fibra muscular aqui então recebem projeções de vários axônios, de vários neurônios motores que estão para cá, tá bom? Bom, e aí o que é interessante é o seguinte, esses neurônios eles inervam não só uma fibra, mas é um conjunto de fibras. E esses conjuntos de fibras, elas são chamadas, esse conjunto entre o neurônio motor alfa, então um neurônio motor e o conjunto de fibras que são ativadas por esse neurônio motor, a gente chama de unidade motora. Então, a unidade motora é o conjunto entre o neurônio e as fibras musculares. Então, quando a gente olha aqui nessa figura de cá, a gente vê que tem o neurônio motor alfa vermelho, que ele envia projeções axonais para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fibras musculares. E esse neurônio motor alfa azul envia projeção para 2 fibras musculares. Então, nós temos uma unidade motora grande e uma unidade motora pequena. Se eu perguntar para vocês qual que é a vantagem, qual que é o próximo slide? Não, volto para cá. Então, vou fazer igual... Ô, caceta, como é que não volta, não? Então, não volta. Se a gente pensar numa unidade motora grande e uma unidade motora pequena, nós temos diferentes vantagens e desvantagens. Uma unidade motora grande, ela pega, são os nossos músculos das costas, por exemplo, os músculos dorsais, e eles mantêm uma postura por muito tempo. São grandes unidades motoras. Agora, unidades motoras pequenas, elas têm isso aqui, ó. Elas fazem com que tenha pequenos grupos musculares que fazem com que a gente tenha movimentos finos, entendeu? Finos não, né? Mas diversos movimentos, ao contrário de uma fibra grande que vai fazer com que tenha só aquele movimento de levantar as costas ou não. Então vamos lá, filosofar de novo. Unidades motoras. Todos os músculos são iguais? Essa é uma pergunta boa, vocês vão ver se eu vou responder para vocês agora. Todos os atletas são iguais? Um atleta especialista em maratona também vira especialista em 100 metros rasos? Ou um cara que faz maratona não consegue ser tão bom, tão eficiente, né, numa prova de 100 metros rasos? Então vamos lá. Para responder essas perguntas, vamos aqui entender que nós temos tipos de unidades motoras. Então nós temos unidades motoras diferentes. Por exemplo,
Nós temos aqui o RF, que é a unidade rápida, tá? Vou colocar de contração rápida e de contração lenta, tá bom? E tem uma intermediária aqui, mas eu vou ignorar a intermediária por efeitos didáticos. Mas lembre-se sempre que tem um intermediário. Então, a contração rápida, quando a gente vai pensar em unidade motora de contração rápida, a força dela é muito maior, tá? Então, a gente vê aqui em gramas, seria um músculo sendo contraído assim, você coloca duas barras, tá? E o músculo aqui no meio. Quando ele contrai, ele faz força puxando essas duas barras. E é isso que ele está fazendo a mensuração, ele está medindo aqui. Então, quando eu coloco uma fibra, uma unidade motora de contração rápida, ela é muito mais forte que uma unidade motora de contração lenta. Você pode observar que ela tem menos força. E quando a gente olha a força, se a gente pede, né, entre aspas, se eu faço um estímulo no músculo de contração rápida e faço um estímulo por longo tempo, a gente observa que ele fica contraído por um certo tempo até chegar num momento que ele tem, ele sofre, né, ele cansa, ele fica cansado, e aí depois que ele tem fadiga, lembrei o nome, então ele tem a fadiga, ele para de contrair. Já o de contração lenta, ele fica mais tempo sem fadigar, sem se cansar. Então, quando a gente faz essa porcentagem dessa contração rápida aqui e a porcentagem máxima da contração lenta, colocando em 100%, no contração rápida, se eu coloco ele para contrair por muito tempo, chega depois aqui mais ou menos 1 minuto, ele já, menos até de minuto, ele chega a fadigar e ele já não consegue manter a contração máxima dele de 100% por muito tempo. Então, a contração rápida, o músculo de contração rápida, a unidade motora de contração rápida, ele tem muita força, mas ele tem uma fadiga, ele cansa mais rápido. Já o músculo de contração lenta, ele se mantém por muito... Ele tem uma contração fraca, tá? Ele é bem mais fraco que o de contração rápida, mas ele se mantém até por horas, né? Que é o caso dos nossos músculos posturais. Então, lembrando, o músculo de contração rápida são os nossos da mão, a gente vai fazer sempre durante um bom tempo. Se eu ficar fazendo isso aqui rápido, por um bom tempo, eu vou cansar muito mais rápido que os músculos posturais, até o do pescoço, né, que mantém a gente com o pescoço contraído em pé durante o dia todo, né? Então ele cansa menos, ele é mais resistente. E quais são essas características entre eles? Qual a diferença entre contração rápida e contração lenta? Então aqui, ó, músculo de contração lenta comparado com o músculo de contração rápida. Eu vou deixar intermediários, lembre-se que existe, mas não vou falar dele. Então, o músculo de contração lenta, indo aqui de baixo para cima, que eu acho que é mais didático, ele tem contração baixa, tá? Força baixa. O tempo de contração dele é lento, é longo, né? A velocidade então é lenta, mas o metabolismo dele é aeróbico. E quando a gente vai pensar nisso, então ele tem uma quantidade maior de mioglobina, que é uma proteína similar à nossa, né, das hemácias. E essa mioglobina, ela é vermelha e tem, obviamente, muito suprimento sanguíneo. Por quê? Porque tem poucos grânulos de glicogênio. Se você manter a contração por muito mais tempo, obviamente você vai precisar de oxigenação, glicose por muito mais tempo, manutenção daquela energia. Então ele tem pouco glicogênio, reserva energética, e ele tem um número alto de mitocôndria, porque a mitocôndria vai recebendo aquele nutriente, né, a glicose, o oxigênio do sangue, e aí ela vai transformando aquilo em ATP e vai mantendo a contração por muito mais tempo. Para isso, então, eu preciso de um suprimento sanguíneo muito maior, né, para que tenha essa manutenção dessa contração lenta, sustentável, resistente. E aí, obviamente, se tem mais vasos sanguíneos, é vermelho, né, junto com a hemoglobina, que também leva à cor vermelha dos músculos de contração lenta. Já os músculos de contração rápida, eles têm uma força contrátil alta, né? Então o tempo de contração é rápido, é curto, a velocidade então é rápida, e aí, por causa disso, como ela precisa de uma contração rápida, ele é anaeróbico. Por quê? Porque ele precisa, sim, de uma quantidade gigante de glicogênio para liberar energia muito rápida, então é numeroso. Então ele não vai ter tempo de fazer metabolismo por mitocôndria. E como ele não tem tempo, ele tem pouco suprimento sanguíneo, então a energia que ele vai receber, ele vai utilizar para a contração muscular é dos grânulos de glicogênio. E aí, obviamente, como ele não tem muita hemoglobina, não tem muito suprimento de oxigênio, de sangue, obviamente oxigênio tem, ele acaba tendo uma coloração mais branca, mais clara. Então nós temos aqui as fibras rápidas são brancas e as fibras lentas são vermelhas. E é engraçado, porque quando eu era
estudante, eu não conseguia entender por que o contração rápida tinha que ser branca. E eu achava que tinha que ser vermelho. Não sei, na minha cabeça tinha que ser vermelho. Era isso. E aí depois, entendendo esse raciocínio, eu acho que talvez seja melhor para vocês, de todo esse raciocínio que eu disse, aí a gente entende por que é branco, né? Mas é confessando uma dificuldade que eu tinha quando eu era mais jovem. E o que é interessante é que esse tipo de unidade motora ele é plástico, ele depende do tipo de contração, de tipo de inervação que aquele músculo está recebendo. Então, por exemplo, um neurônio motor alfa que tem um disparo lento, que a gente chama de tônico, que ele fica assim, pá, 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 isso aí, seria o som do potencial de ação. Se ele faz pá, 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 esse seria tônico, tá? E o rápido de cá, ele faz prr, 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 seria o potencial de ação dele. Então, ele faz o que a gente chama de burst. O de contração lenta, que tem esse sinal tônico, ele faz então com que tenha toda uma plasticidade, né, do tecido muscular para que ele tenha então mais mitocôndrias, mais vasos sanguíneos, tudo aquilo que eu expliquei no slide anterior. O de contração rápida, que faz prr, então ele tem esse burst, ele faz então que o músculo ele fique, né, com mais grânulos de glicogênio, menos mitocôndria, então ele tem uma plasticidade, uma adaptação ao tipo de liberação desse neurotransmissor pelo neurônio motor alfa rápido. Tá? Só que é interessante que ele é plástico. Em experimentos em que eles trocaram o axônio, colocaram do rápido, do lento, no músculo que antes ele era rápido, e pegaram do rápido e colocaram no músculo que antes ele era lento, de contração lenta, muda. Então a plasticidade desses neurônios, desses músculos, do tecido muscular, também acontece dependendo do tipo de neurônio, da inervação do tipo de neurônio motor alfa que tem aqui, tá bom? E como que isso acontece? Isso acontece numa característica, numa sinapse especializada, que chama junção neuromuscular. O que é interessante na junção neuromuscular? A junção neuromuscular, quando a gente olha o neurônio motor alfa, ele envia projeção axonal, então, lá para a fibra, para o feixe fibra muscular, e ele cria essa placa motora. Quando a gente vai pensar, né, em neurônio no cérebro, a gente sempre pensa como se fosse uma sinapse que faz uma coisa assim, ó, né? É um desenho esquemático que a gente sempre coloca, né? Você tem um terminal pré-sináptico, um terminal pós-sináptico, e aí eles têm essa, como se fosse aqui, assim, né? Um terminal pré-sináptico e pós-sináptico, faz assim. Só que no caso da junção neuromuscular, é como se fosse a fibra muscular aqui, e ele faz assim, ó. Ele estica, ele faz uma coisa mais ou menos assim, que cria uma placa motora, que tem uma vantagem, se a gente for para pensar, muito grande, porque aumenta a zona de contato entre o neurônio e o músculo, né? O feixe muscular, a fibra muscular. E aí, quando a gente olha, se a gente faz um corte, né, da junção neuromuscular, nós vemos aqui o terminal pré-sináptico, né? A gente vê aqui cheio de mitocôndrias, cheio de vesículas sinápticas, e elas são liberadas, se juntam, né, como vocês aprenderam já na aula de sinapse, eles acabam entrando em contato com a membrana da terminal pré-sináptico, liberando então o neurotransmissor. No caso da junção neuromuscular, acetilcolina. Sempre libera acetilcolina. A acetilcolina entra então na fenda sináptica, que ela tem essas microvilosidades, aumentando a quantidade de receptores colinérgicos, que são receptores nicotínicos, tá? São receptores ionotrópicos, eles já deixam entrar o íon assim que o neurotransmissor se liga neles. E aí ele aumenta a quantidade de receptores, aumentando a chance, ou a contração, ou o potencial de ação, né? E aqui a gente vê aqui abaixo, então, as fibras, né? Actina e miosina, que eu vou falar aqui para frente. Passando para frente, junção neuromuscular, nós temos aqui uma microscopia eletrônica, né? Uma imagem de microscopia eletrônica de uma junção neuromuscular, e eu acho muito bonitinho, dá para ver aqui, ó, várias vesículas sinápticas no terminal pré-sináptico. Aqui nós temos nessa parte de cá a fenda sináptica, as microvilosidades, como eu falei para vocês, e aqui nós temos mitocôndrias, e aqui é o feixe muscular. A gente pode ver aqui a actina e miosina, né, a linha Z, e aqui os feixes de actina e miosina, tá bom? Eu acho muito bonitinho, porque a gente vê aqui, ó, um flagra de uma fenda sináptica, uma vesícula sináptica
já aberta, liberando neurotransmissor, né? Na verdade, já tem total liberação de neurotransmissor ali. Então, quando a gente olhar, então, assim, o que nós temos, então, lá em cima, neurônio motor alfa, lá na medula, fazendo com que tenha, né, a ativação desse neurônio. Então, o potencial de ação caminha por todo o axônio até chegar aqui no terminal pré-sináptico, na verdade, no terminal pré-sináptico. O potencial de ação chega aqui, abre canal de cálcio, né? Então sódio até chegar no abrir canal de cálcio, entra cálcio, libera então a acetilcolina cai aqui na vesícula, na fenda sináptica, ligando então nos receptores nicotínicos aqui na membrana do músculo, do tecido muscular. Aí o potencial de ação ele caminha pela parede das células musculares. E aí, o que é interessante é que quando ele vai caminhando, se a gente for pensar que o terminal sináptico está aqui, né? Então o terminal aqui, a junção neuromuscular está aqui, esse potencial de ação caminha para cá e para cá, mas ele vai perdendo força, né? Porque tem resistência nessas membranas. Então ele não conseguiria chegar até aqui com tanta força para fazer com que tenha contração muscular. A contração muscular seria mais forte aqui do que aqui. Então a gente tem uma estrutura interessante que chama túbulo T, que são esses... Ele é chamado de túbulo T porque ele parece um T, tá? Quando a gente faz um corte. Mas na verdade ele forma como se fossem anéis em volta, né? Seria o túbulo T seria isso aqui, ó. Então eu tenho o meu dedão seria minha fibra muscular, o túbulo T ele envolve o meu dedão, tá bom? Então ele envolve essas fibras musculares, fazendo com que o potencial de ação ele seja espalhado por essas fibras musculares, tá bom? E aí, então, ele tem um potencial de ação, ele caminha, ele espalha pelas fibras musculares, e aqui próximo do lado, aqui em azul, nós temos os sarcômeros, tá? Então, nós temos os sarcômeros. Nós temos os retículos sarcoplasmáticos. E esses retículos sarcoplasmáticos são como bolsas, são retículos, são pequenas bolsas, tá? Eu estou tentando lembrar aqui como é que eu falaria isso, mas seriam bolsas lotadas de cálcio. Então tem muito cálcio aqui dentro. Então o potencial de ação, quando chega próximo aqui, então, dos túbulos T, ele acaba fazendo com que os canais de cálcio dos retículos sarcoplasmáticos eles se abram, e aí o cálcio sai e começa a entrar em contato com a actina e miosina. A gente vai olhar aqui mais para frente, de novo, mais um exemplo. Nós temos uma fibra muscular aqui. Nós observamos aqui, ó, isso aqui são os túbulos T. Túbulo T por causa dessa imagem de cá, ó, tá vendo? Faria um T, assim. Só que, na verdade, ele forma um anel. Esse aqui é porque o corte parecia um T. Mas ele forma um anel em volta da fibra muscular. Aqui nós temos em verde, nesse caso, retículo sarcoplasmático, como eu falei, formam aquelas bolsas lotadas de cálcio. Quando o potencial de ação ele caminha por aqui, passa pelo túbulo T até chegar nas fibras e faz com que tenha um caminho do potencial de ação por toda o túbulo T, ele abre os canais de cálcio, o canal de cálcio despolarizou, né, a membrana, o canal de cálcio abre, o cálcio sai então para o citoplasma, citossol, e aí entrando em contato com uma proteína específica que chama troponina. Mas eu vou explicar melhor esse negócio de troponina e tropomiosina para ficar melhor para vocês. O que acontece aqui? Então vocês viram, chegamos até aqui. Nós temos aqui, então, os feixes. Nós temos a linha Z aqui, actina e miosina são essas duas estruturas de cá, né? O que acontece? A actina, a actina, ela tem essas cabeças de cá. E essas cabeças são loucas. Elas têm muita afinidade pela miosina. E a miosina tem esses sítios de ligação aqui, ó. Todos esses buraquinhos que estão aqui, ó, eles são sítios de ligação para actina e miosina. E a miosina, essas cabeças da miosina ficam loucas, ela tem uma afinidade gigante para se ligar à actina. Só que eles não ligam. Se ficassem ligados, a gente ia ter contração o tempo todo, ia ser como se fosse uma câimbra. Então o que acontece? Para não ligar, na verdade, o que não deixa ligar é essa proteína, esse filamentozinho aqui, essa proteína que está aqui, daqui até aqui, ó, tampando esses buraquinhos, esses locais de ligação entre actina e miosina, eles ficam tampando, ou seja, ficam literalmente atrapalhando fisicamente com que a cabeça da miosina se ligue na actina, ele impede que tenha esse espaço para ligar as duas coisas. Então, essa proteína chama troponina.
a tropomiosina. Então, a tropomiosina ela tampa esse sítio de ligação da actina com a miosina. E ligado, formando um complexo actina, miosina, actina, tropomiosina, tem uma proteína que chama troponina. E essa proteína troponina, ela é extremamente sensível a cálcio. Então, daquela imagem anterior que a gente viu que o potencial de ação vem através do tubo T, abre os canais de cálcio que estão nos retículos sarcoplasmáticos, fazendo com que o cálcio saia para o citossol. Esse cálcio saindo do citossol, ele chega próximo à troponina, se liga na troponina, tira a tropomiosina do sítio de cima, né? Tira de onde estava tampando o sítio de ligação da actina com miosina, retirando do local. O que acontece? A cabeça da miosina se liga na actina, aqui tem um gasto de ATP, e aí quando se liga, leva a movimentação dessa cabeça. Então o que acontece? Deixa eu ajustar aqui para não cair no computador, tá bom? O que acontece? O que ele faz é o seguinte, ó, deixa eu fazer aqui, ó. A cabeça da actina, vou tentar fazer aqui, ó. Observe aqui em mim, aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? A actina se liga, a cabeça da miosina se liga na actina e ela faz esse movimento. Aí se liga de novo, faz esse movimento e vai fazendo a contração muscular. O que é interessante que é o seguinte, olha só. Na hora que a cabeça da miosina se liga na actina, isso aqui tem um gasto energético, ATP. Então, ele encosta, contrai, então ele faz o deslizamento, ele desliza, então ele encosta, desliza, aí ele desliga. Esse desligar precisa também de ATP. Então, solta, ATP solta, aí, de novo, ligou ATP, soltou ATP, ligou ATP, e vai fazendo essa contração. Tá vendo? Essa contração faz com que uma actina e a miosina, elas se deslizem uma com a outra, fazendo a contração muscular, tá bom? Então, quando a gente vai pensar nisso, que leva a essa contração muscular, a gente tem que pensar assim, ó, vamos relembrar lá. Você tem o neurônio motor alfa. O neurônio motor alfa tem o potencial de ação que caminha pelo axônio até chegar na placa, na junção neuromuscular, na placa motora. A junção neuromuscular faz com ali terminal pré-sináptico libera a acetilcolina. A acetilcolina se liga na receptor nicotínico, faz potencial de ação na membrana do músculo, que caminha através do túbulo T até chegar nas fibras, envolvendo todas as fibras. Isso faz com que abra os canais de cálcio que estão no retículo sarcoplasmático, fazendo com que o cálcio saia para o citossol, e aí no citossol leva a contração muscular, a interação actina-miosina, não é? Pensando nisso, é dependente, essa interação é dependente de potencial de ação. É possível que nós tenhamos diferentes níveis de contração muscular, se depende de potencial de ação. Ou seja, se o potencial de ação ele vem pá, 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 ou se vem prrr, será que eu tenho níveis diferentes de contração muscular? A contração é tudo ou nada? Tipo assim, eu faço esse movimento ou eu posso fazer esse movimento? Já respondi, obviamente, mas como que isso acontece? Quando a gente vai pensar nesse aspecto, a gente tem que lembrar então que existe um controle gradual da contração muscular. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos três linhas aqui, ó, três sinalizações, três mensurações. Esse aqui é potencial de ação. Então, nós estamos observando aqui o potencial de ação da membrana do músculo. Então, a gente vê aqui, ó, aqui ele está colocando até como se atividade neuromotor alfa. Ah, não, esse aqui embaixo. Volta. Gente, volta tudo aqui, ó. Vamos voltar para cá. Então, eu tenho aqui o potencial de ação do meu músculo, na membrana do meu músculo. Aqui eu tenho o nível os níveis de concentração intracelular de cálcio. Então, eu tenho potencial de ação na membrana do músculo, libera cálcio do retículo sarcoplasmático para dentro do citossol, e aí eu tenho a tensão, a interação entre actina e miosina. Então, lembrando, potencial de ação na membrana, entrada de cálcio no citossol e depois a tensão da contração muscular, tá bom? Então, nós temos isso de cá. Então, eu dependo aqui, ó, da potencial de ação para levar a contração do músculo, né? Agora, a gente olhando isso, vamos olhar aqui nessa parte de cá, nesse gráfico aqui, ó.
Nós temos a tensão, nós temos duas barras. Quando teve a contração muscular, essa parte do músculo puxa para cá, essa parte do músculo puxa para dentro, então os dois puxam para dentro, fazendo com que essa barra vá mais para dentro e essa barra mais para dentro. Isso aqui faz com que tenha aparecimento desse gráfico. Então, toda vez que tem uma contração muscular, tchum, força, 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 entendeu? E aqui, nessa parte de cá, ou seja, nessas setinhas aqui, eu estou mensurando potencial de ação, tá bom? Então, eu tenho aqui potencial de ação e a contração muscular vista nesse gráfico de cá, tá bom? Então, ou seja, quando dá esse potencial de ação aqui, ó, pá, isso significa que esse eletrodo aqui, ó, ele mensurou um potencial de ação caminhando pela membrana do neurônio motor alfa. E aqui eu tenho a força muscular. Então, ele faz pá, contração muscular, pá, contração muscular. Não é? Então, nós temos isso aqui, seria similar a fazer isso aqui com a minha mão. Pá, pá, entendeu? Só que se eu aumentar a frequência, eu tenho uma somação temporal, como vocês aprenderam na aula de sinapse. Né? Então, eu faço pá, pá, pá. Isso significa que o músculo vai contrair, não dá tempo de relaxar, contrai, não dá tempo de relaxar, contrai. Então, isso aqui eu faço assim, ó. É isso que eu estou fazendo na somação. Só que se eu fizer uma somação, uma frequência muito alta, eu vou fazer esse movimento. Se eu fechar minha mão assim, isso significa que eu estou fazendo uma tetania incompleta, que é fechar a minha mão. Então, eu faço um potencial de ação, esse neurônio ativa, ele faz pá, 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 levando a somação e não dá tempo de relaxar o músculo. Então, o músculo ele fica fechadinho aqui, ó. Tá? Agora, se eu fizer uma tetania completa, isso significa que eu faço potencial de ação, uma frequência potencial muito alta. Faz prrr, e aí o meu músculo ele faz assim, ó, e eu ainda estou fazendo força na minha mão. Entendeu? Isso aqui é uma tetania completa. Então, eu tenho esse movimento, tá? Do primeiro gráfico, gráfico A. Gráfico B eu faço isso aqui. Ó. Ele não dá tempo para relaxar, mas eu faço o tempo todo aqui. Eu faço uma somação da contração. Depois uma tetania completa, estou fazendo força, mas eu não estou fazendo tanta força. Depois eu faço muita força. Essa é uma tetania completa. Tá bom? Logicamente, para finalizar, é um sistema. A gente sabe que vida, né? Os sistemas são falhos, né? A vida não é nada como perfeitinha e ela tem muitos problemas e vários desses problemas que acontecem levam a doenças dos sistemas motores na parte muscular. Uma delas é esclerose lateral miotrófica, que é do nosso famoso Stephen Hawking, que faleceu há pouco tempo. Ele tem degeneração dos grandes neurônios motores alfa, né? Então aqueles neurônios motores que estão lá na medula, eles têm uma degeneração, eles começam a morrer. Tem origem genética, superóxido de dismutase, ou excitotoxicidade por excesso de glutamato. Então, excesso de liberação de glutamato leva à morte desses neurônios. Tratamento com ele é riluzole, que bloqueia a liberação de glutamato. E aí ele diminui a excitotoxicidade e os neurônios, ele tem uma, na verdade ele não chega a parar, mas ele tem um aumento da lentidão, ele diminui a velocidade com que a esclerose lateral miotrófica acontece, né? Como ela se desenvolve. A distrofia muscular de Duchenne, fraqueza e deterioração muscular progressiva, então uma doença no músculo, não é no neurônio motor alfa, hereditário, recessivo, ligado ao cromossomo X, então acontece mais em homem, quer dizer, não é mais, só acontece em homem, né? Porque a mulher tem o XX nesse caso. E como o paciente não sobrevive, não chega na idade reprodutiva, né? Então acaba acontecendo só em homem. Distrofina é uma mutação na distrofina, leva à alteração do citoesqueleto muscular, então, e o que vem funcionando até hoje, melhor tratamento terapia com células-tronco, então, é o que tem mais promissor. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo rodar, não rodou, sei lá, vi. Depois eu mostro depois para você. E a miastenia gravis é uma doença autoimune contra receptores nicotínicos. Então, quando a pálpebra dessa pessoa cai, tá? Geralmente acontece isso, você tem uma flacidez do músculo, são os anticorpos se ligam a receptores nicotínicos e atrapalham a ligação da acetilcolina com o receptor nicotínico. Então, não leva a potencial de ação do músculo. Leva a fraqueza muscular, principalmente músculos de expressão facial, que eles são mais sensíveis. Flutuação durante o dia, porque modifica a produção de anticorpos contra receptores nicotínicos. E o melhor tratamento é inibidor de acetilcolinesterase e supressão do sistema imunológico, mas obviamente, como a gente sabe, ele tem vários efeitos colaterais. Tá bom?
Gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Já passou do tempo, que a previsão sempre é de ter 30 minutos, passou 34 minutos. Queria agradecer a vocês a atenção. Cuidem-se, fiquem em casa, continuem em isolamento e a gente vai se cuidando juntos para manter a saúde mental nessas próximas aulas remotas, tá bom? Um beijo para todo mundo, até logo.